Bem-vinda à disciplina de introdução à história do coaching. Continuamos o nosso percurso de entendermos exatamente o processo da alta performance neste nosso século XXI. Como ele começou, quais foram os personagens, as nossas definições contemporâneas de conteúdo, as principais contribuições de personagens muito importantes para o processo da alta performance. Nesta aula de hoje, eu quero continuar o que nós vimos na aula passada, quando nós estudamos a primeira geração do coaching. A primeira geração que eu determinei como sendo de 1925 até 1960. Nós vimos personagens fantásticos e fundamentais neste percurso, como, por exemplo, Napoleão Hill. Agora, nesta nossa aula, nós vamos entrar já na segunda geração. E essa segunda geração, ela ocorre entre 1960 e 1995. Então, vamos trabalhar personagens espetaculares agora e que você vai ter já esta continuidade da história da alta performance no mundo. Tá certo? Então, muito bem-vindo. Espero que você tenha continuado com a leitura do livro, que você tenha feito e respondido às questões colocadas no fórum e que você esteja cada vez mais empolgada para fazer essa disciplina que terá um valor muito grande para o que você pensar em termos de alta performance. Então, a nossa principal personagem dessa fase, uma delas, não a principal, mas uma delas, é o John Gardner. Talvez seja o psicólogo que eu melhor identifico com as questões mais avançadas do coach hoje, não é? John Gardner, ele viveu entre 1912 e 2002, quer dizer, teve uma vida bastante longa e eu vou trazer para você as principais ou as mais importantes que eu elejo de contribuições que o Gardner trouxe para o nosso percurso do coaching e que eu uso muito dentro do coaching feminino Caminho das Estrelas. Ele trabalhou muito a questão do propósito, não é? O John Gardner, ele na realidade, a grande base dele, ele desenvolveu uma teoria muito, muito especial, que é a questão da autorrenovação. Então, ele trabalhava muito a capacidade do ser humano em se reinventar, em se autorrenovar. E ele partia sempre do princípio de que todos nós ou todas nós devemos ter um propósito. Colocar um propósito em tudo que nós fazemos. Ele diz que somente um propósito é capaz de nos dar a motivação necessária para seguirmos avante, não é? E que a ação é o principal instrumento para nós atingirmos isso daí. E claro que a ação também tem muito a ver com o trabalho, com a busca. Não se pode ficar na espera, definir o propósito e ficar na espera. Não, você tem que colocar a máquina em movimento, né, para ir em busca desse seu propósito. E que a recompensa, todos nós buscamos as recompensas. E as recompensas são nada mais, nada menos do que o resultado desse trabalho. E o trabalho aqui, entenda que não é aquele trabalho pesado que nós temos que sair todos os dias de casa para fazê-lo. Não, é o trabalho do movimento, da ação em prol, em busca desses propósitos, desses objetivos de vida, ok? Então, e de tudo isso, dentro desse projeto dele de renovar-se, da autorrenovação, ele dizia sempre o seguinte, e isso para nós no processo do coach feminino eu uso muito, é a capacidade que o ser humano tem de se auto-renovar, de se auto-reinventar, de se co-criar, não é? Dizer, não tem nada que seja pré-estabelecido. Nós construímos esse nosso futuro a partir das ações que nós fazemos. Nós podemos ir para lá ou para cá, mas serão sempre ações que definirão e construirão o nosso futuro. Não é fantástico isso? Quer dizer, um psicólogo maravilhoso, com ideias inovativas e fantásticas, muito altruístas, muito com futuro na cabeça,
nos traz essas belíssimas contribuições para o nosso processo de alta performance, de processo do coach e do coach feminino, claramente. Então, esse é o John Gardner. A outra personagem muito também importante e emblemática dentro da questão da alta performance é o Peter Drucker. Peter Drucker, provavelmente, se você vem da área da administração ou da gestão, você já estudou, já leu, já conviveu muito com as ideias do Peter Drucker. Peter Drucker viveu entre 1909 e 2005, quer dizer, uma vida também bastante longa e que possibilitou grandes contribuições para a alta performance, principalmente para o mundo dos negócios e das empresas, tá certo? Então, conceitos que hoje nós utilizamos de uma maneira muito mais assertiva, como objetivos, as metas, a questão do marketing e da comunicação a partir desse marketing e a partir desses objetivos, são contribuições muito importantes que o Peter Drucker trouxe para dentro do coaching, né? Questões mais práticas, não é? Digamos assim. E a outra área que o Peter Drucker se interessou muito, principalmente já meados do 1900, 1990, foi a questão da criação de cenários. Qual é o próximo trabalhador, que ele dizia? O trabalhador do conhecimento. E ele dizia que esse trabalhador do conhecimento é a nova fronteira da produção, não é? Então, ele dizia, com a entrada no mundo digital, ele percebeu, ele construiu um cenário onde ele visualizou esse trabalho de interagir a partir do conhecimento usando os meios de comunicação. Era realmente um visionário muito interessante. E aqui eu sugiro, caso você tenha interesse, não perca essa oportunidade. Vá fundo e absorva o conhecimento do Peter Drucker, porque ele é muito forte, principalmente para você que trabalha com coach, com alta performance nas empresas. A outra figura, a outra personagem também muitíssimo emblemática para nós é o Timothy Gallwey. Timothy Gallwey, ele ainda porque ele é mentor, não é? Ele começou a vida como treinador de tenistas, tá certo? E vive ainda, o Timothy é uma pessoa ainda muito ativa, tem a sua fundação, permanece dando palestras no mundo inteiro, formações, e ele foi talvez um divisor também de águas dentro do processo do coach, assim como foi o Hill para mim. Isso são opiniões, claro que tem muita gente que condivide essa opinião, mas assim, para mim eu vejo muito o Timothy no mesmo patamar do Napoleon Hill, ok? Então, Napoleon Hill na primeira geração, Timothy Gallwey na segunda geração. É mais ou menos essa a comparação, a visão de importância que eu atribuo a Timothy Gallwey. Por quê? Porque ele foi a pessoa que pensou a questão do interno, da luta interna. Ele diz muito isso. A nossa batalha não se dá na arena externa. A arena externa é apenas um reflexo do que aconteceu antes no seu jogo interno, não é? O nosso relacionamento, ele dizia, acontece nesses dois níveis, no interno e no externo. Entretanto, é no interno que nós definimos para que lado nós vamos. Faz absoluto sentido, não é? Então, ele pensa, quer dizer, ele pensa e traz para dentro desse processo do coach o que ele aplicou entre os seus jogadores, né? Ele começou a perceber que os jogadores, quando eles estavam motivados, quando eles estavam bem internamente, com questões resolvidas, sem dúvidas internas, eles tinham um rendimento muito maior. Na hora em que ele não estava equilibrado, esse jogador não estava equilibrado, não estavam com essas emoções resolvidas, ele tinha medo ou ele não se achava competente o suficiente para ir, o jogo ia mal. Então, essa luta entre o Self 1 e o Self 2 são
o grande campo, a grande batalha que acontece no ser humano. E aí ele chamava a atenção do seguinte: olha, para isso você precisa ter absoluta clareza de objetivos. Precisa ter clareza de objetivos. Não adianta você não ter um objetivo muito definido, porque isso vai portar ao quê? As dúvidas, as incertezas, não é? E claro, com isso vem o autojulgamento, que ele dizia, ele reputava o autojulgamento, a autocrítica, como o principal inimigo do potencial do desenvolvimento. Não é? E aí, juntando tudo isso, qual foi uma situação que ele traz mais para dentro do processo do profissional do coach? Ele dizia o seguinte, que o coach, ou seja, o treinador, ele tem que inspirar autoconfiança. Não se pode pensar em ser um treinador, em ser um ser que eleva o outro ser, se você também não vive, não vivencia, não tem experiência dessa autoconfiança. Faz absolutamente sentido, não é isso? Isso daí? Porque, é claro, se nós somos treinadores, no caso do coach específico, nós somos treinadores. Treinadores de quê? Treinadores de alta performance. Aonde? Em várias situações da vida, seja no campo pessoal, seja no campo profissional. Ora, se eu não tenho vivência, se eu não tenho vivência além da teoria, eu não posso ser um condutor, um treinador, uma pessoa que inspira a autoconfiança. Então, esta eu acho a grande virada também do Timothy Gallwey, e que claramente nós temos isso, você viu claramente no Carl Rogers, não é isso? Nós vimos isso no Carl Rogers. O livro principal do Timothy, que é o Jogo Interior do Tênis, né? Que eu absolutamente sugiro e indico nas minhas bibliografias, é a principal base de todo esse projeto, esse processo que o Timothy traz para dentro da alta performance. Então, eu super indico que você leia esse livro. Ele é mandatário para você que quer trabalhar alta performance, não é isso? E para aumentar a alta performance, a forma mais indicada no processo é reduzir, diz o Timothy, ao máximo as crenças limitantes. Quais são essas crenças limitantes? E aquelas, claramente, onde nós deixamos que o nosso Self-2 vença. São aquelas que diz que nós não podemos, que nós não somos capazes, e a mais grave para nós mulheres, que nós não merecemos. Então, essas crenças que limitam a busca do potencial do desenvolvimento humano são muito, muito, muito prejudiciais aos nossos desenvolvimentos, né? Então, para o Timothy Gallwey, devemos, em absoluto, minimizar ao máximo estas crenças, ok? E percebermos, né, que essa nossa luta interna, ela está o tempo todo acontecendo. Muitas vezes nós não nos damos conta disso, não percebemos. Porém, pare um pouco agora e veja, sinta se você neste momento está com alguma luta interna, alguma situação onde um eu seu diz para você ir e o outro diz para você ficar. É mais ou menos esta luta que acontece no nosso interno o tempo todo. Se vamos ou se permanecemos onde estamos. Se ficamos aqui acomodada, calada, passiva, ou se vamos à luta. Então perceba em que momento, porque no instante que você percebe isso, você joga já uma luz e entende como acontece o nosso processo de alta performance. Então eu quero deixar você já com essas personagens maravilhosas que nós vimos nessa aula. Se tiver interesse, pesquise, verifique, aprofunde-se, porque isso aqui é um curso introdutório da história e o meu interesse é que você seja despertada para estas personagens, despertado para esta situação de conhecimento. Espero sinceramente que você tire o maior proveito e que você continue a ler o livro da Breve História do Coach, que você tem acesso, e que participe aí do fórum, escreva,
responda, troque, seja uma pessoa ativa nesse momento de autoconhecimento que você se permitiu. Então, bons estudos e já nos vemos na próxima aula.